Olá! No vídeo de hoje vamos mergulhar em algumas das raízes teóricas essenciais que todo facilitador de constelação deveria conhecer para enriquecer e aprofundar a sua prática. A grande virada de pensamento começou na década de 50 com o projeto Bateson. O antropólogo Gregory Bateson e sua equipe, que incluía nomes como Jay Haley, Don Jackson, eles começaram a estudar a comunicação em famílias com membros diagnosticados com esquizofrenia. A descoberta foi revolucionária. A comunicação do paciente fazia total sentido dentro da lógica daquele sistema familiar. Um dos conceitos mais famosos dessa pesquisa foi o do duplo vínculo. Esse duplo vínculo descrevia os padrões de comunicação paradoxais e insustentáveis que geravam o sintoma. Eles puderam observar que quando o paciente identificado com esquizofrenia melhorava, frequentemente outro membro da família adoecia, confirmando a busca do sistema por uma certa homeostase, ou seja, um equilíbrio, ainda que disfuncional. Essa pesquisa abriu outras portas e nas décadas de 60 e 70 nós pudemos ver o florescer de muitos modelos de terapia familiar sistêmica. Longe de serem iguais, cada um trouxe uma contribuição única. Vejamos, Virginia Satir, com sua abordagem humanista, focava na autoestima e nos padrões de comunicação da família. Salvador Minuchin, com a terapia estrutural, nos deu ferramentas para analisar a estrutura familiar através de conceitos como fronteiras, hierarquia e subsistemas. Murray Bowen desenvolveu conceitos cruciais como a diferenciação do self, ou seja, a capacidade de um indivíduo se manter autônomo emocionalmente dentro do sistema. E, claro, a tendência à triangulação, onde um terceiro é puxado para um conflito entre duas pessoas. Esse foi o período de ouro da terapia familiar. E sobre essa base prática, algumas correntes filosóficas são fundamentais para o nosso trabalho. Primeira, a teoria geral dos sistemas. Formulada pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy, acho que é assim que fala, nos ensina que um sistema é um complexo de elementos em interação. Ou seja, nenhum elemento pode ser compreendido isoladamente. Seu princípio fundamental é que o todo é maior do que a soma de suas partes, pois as relações entre os componentes criam qualidades que os componentes sozinhos possuem. 2. A fenomenologia. Em especial, fundada pelo filósofo Edmund Husserl, propõe uma volta às coisas mesmas. Para nós, isso se traduz em uma postura de observação do fenômeno como ele se apresenta, com abertura total. É a prática da suspensão deliberada de nossos julgamentos, teorias e interpretações prévias, para permitir que o campo se revele. O método de Bert Hellinger é, em sua essência, uma aplicação prática dessa atitude fenomenológica. 3. O construtivismo e a construção social da realidade. Essa ideia, com raízes na obra A Construção Social da Realidade, dos sociólogos Peter Bergers e Thomas Luckmann, nos mostra que a realidade que percebemos é, na verdade, uma construção social e linguística. Isso muda radicalmente o nosso papel.
porque deixamos de ser especialistas que sabem a verdade sobre o cliente e nos tornamos parceiros na cocriação de novas narrativas, novas possibilidades que sejam mais úteis para o nosso cliente. 4. A autopoiese, a homeostase e as conexões do sistema. Aqui podemos dizer que unimos os conceitos de Humberto Maturana, Francisco Varela, com os de Walter Cannon e Don Jackson. A autopoiese é a capacidade de um sistema vivo de se recriar e se manter. Para isso, ele depende da homeostase, que é o mecanismo de autorregulação, que busca o quê? Busca o equilíbrio através de uma constante retroalimentação. Já ouviu essa palavra? Para trazer isso, então, de uma forma mais empírica para você, vamos imaginar o termostato do ar-condicionado. Eu gosto muito de trazer esse exemplo para os meus alunos. Ele está programado para manter a temperatura em, digamos, 22 graus. Se a temperatura sobe, o termostato liga para resfriar. Se esfria demais, ele desliga. Então, sua única função é manter o quê? O equilíbrio estabelecido, os 22 graus. O que alimenta essa programação do termostato familiar? São justamente as conexões invisíveis que a constelação busca revelar. As lealdades, os emaranhamentos. Então, o sintoma que o cliente traz é a expressão visível de um ciclo de retroalimentação, ou seja, o termostato do sistema, acionado por essa conexão invisível que serve à homeostase, que serve para garantir a sobrevivência desse sistema familiar. Vamos para um outro exemplo, o nosso corpo. Nosso corpo, ele é, de certa forma, um sistema autopoético, porque ele está o tempo todo se regenerando. E para isso, ele precisa do quê? Ele precisa da manutenção da temperatura corporal, do pH do sangue e da glicose em equilíbrio. Se essa homeostase falha, como numa febre muito alta ou numa hipoglicemia severa, a capacidade autopoética do corpo fica comprometida, podendo levar ao colapso. O equilíbrio, então, é uma condição para a nossa vida. Então, quando atendemos, nossa pergunta interna pode ser: qual a função desse sintoma no sistema? Qual padrão está buscando sobreviver através desse comportamento? Essa percepção nos move de um lugar de querer, abre aspas, consertar, fecha aspas, o nosso cliente, para um lugar de profundo respeito pelo seu sistema. Bert Hellinger, influenciado por toda essa base, teve a genialidade de sintetizar a terapia sistêmica, a fenomenologia e também com as ordens do amor em um método, teoria, técnica, não importa o nome, muito prático e profundo. Nosso trabalho, portanto, começa com uma escuta fenomenológica, cientes de que a realidade é cocriada e de que o sintoma é talvez uma solução arcaica para a sobrevivência do sistema. As constelações seriam a ponta do iceberg. A base que sustenta um trabalho ético é o entendimento profundo desses princípios. É por isso que terapeutas sistêmicos e consteladores são, em essência, estudiosos interdisciplinares. Essa jornada por múltiplos saberes é o que nos capacita a criar um espaço seguro e potente, onde podemos acompanhar nossos clientes em sua busca por uma vida mais leve, com mais sentido e focada em seus verdadeiros propósitos. Aprofundar essas bases é sim uma jornada contínua,
para todos que desejam servir a seus clientes com excelência, profundidade e muito, muito respeito. E antes de nos despedirmos, se esse conteúdo ressoou com você e trouxe valor para a sua prática, eu quero te convidar a interagir com o nosso canal. Considere curtir esse vídeo, deixar um comentário ou até mesmo trazer alguma percepção sua, alguma contribuição, pergunta. Eu leio e busco responder a todos com muito carinho. Eu busco por essa interação com vocês. E se você se lembrou de alguém que também pode se beneficiar desses conhecimentos, encaminhe esse vídeo. E claro, ative o sininho para receber a notificação toda vez que tiver um novo vídeo aqui. E assim esse canal cresce e a gente pode cada vez mais ser um ponto de contribuição para mais e mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo, com mais histórias e aprendizados. Tchau!